É muito importante a gente falar em sarcopenia nos idosos, porque ao contrário do que muita gente pensa, a sarcopenia ela não é só a perda de massa muscular, força e desempenho funcional. Ela não é simplesmente isso. A sarcopenia não é simplesmente um problema estético quando a gente pensa na perda de massa muscular lá no idoso. A sarcopenia não é simplesmente um problema associado ao envelhecimento, embora a maioria das pessoas que desenvolvem a sarcopenia são idosos. A sarcopenia é muito mais séria do que simplesmente a perda de massa muscular, força e desempenho funcional. Por quê? Porque essa perda, uma perda significativa de força, de massa muscular e de desempenho funcional, está associado com uma série de desfechos negativos de saúde, como por exemplo, quedas. E quedas é um problema de saúde pública nos idosos. E essas quedas podem vir acompanhadas de fraturas, que é um outro problema muito associado com a sarcopenia. A sarcopenia nos idosos também está associada com hospitalizações, com maior número de hospitalizações, e não só um maior número de hospitalizações, mas um maior tempo de internamento. Ela também está associada com incapacidade, inclusive com mortalidade. Portanto, idosos que têm sarcopenia, em geral, morrem mais precocemente do que aqueles idosos que não têm a sarcopenia. Então, observe que a sarcopenia é um sério problema de saúde que acomete muitos idosos. Eu não sei, eu não posso dizer para você que muitos idosos, mas alguns idosos. Esse é um ponto importante que a gente também precisa falar, porque muita gente acha que porque você é idoso, ou seja, você chegou a ser um idoso, você obrigatoriamente vai desenvolver a sarcopenia, e não é assim que acontece. Não são todos os idosos que desenvolvem a sarcopenia. Os números variam entre 18 a 20, 22%. Ou seja, a maioria dos idosos não desenvolvem sarcopenia, mas 18, 20, 22% dos idosos desenvolverem sarcopenia, isso é um número elevado. E é muito importante a gente usar intervenções para tentar reverter, pelo menos em parte, essa perda significativa de massa muscular, de força e desempenho funcional. Por quê? Porque a gente devolve para o idoso uma maior qualidade de vida, uma maior independência, uma melhor saúde, inclusive, porque quando você perde uma quantidade muito significativa de massa muscular, isso termina comprometendo o teu metabolismo de glicose, dentre outros parâmetros de saúde. E dentre as intervenções que nós temos para lançar mão no sentido de restaurar uma parte dessa massa muscular, força e desempenho funcional, nós temos duas intervenções. Uma relacionada a exercício físico e a outra uma intervenção nutricional. A intervenção relacionada ao exercício, nós temos o treinamento resistido, que você conhece popularmente como musculação. Idoso tem que treinar força, idoso tem que fazer musculação. E se a gente estiver considerando um idoso com sarcopenia, aí é que é necessário, extremamente importante, que esse idoso se envolva em atividades de força, como por exemplo a musculação, porque essa atividade vai restaurar força, vai restaurar a capacidade funcional, pelo menos em parte, e também a massa muscular, se tudo for feito certinho da maneira como deve ser feito. E a outra intervenção é a intervenção nutricional, e aqui eu quero destacar o papel importante da suplementação proteica, no caso a suplementação com whey protein. Então quando você une essas duas intervenções, musculação associada à suplementação proteica, você consegue potencializar os efeitos no que diz respeito a ganhos de massa muscular, força e desempenho funcional em idosos com sarcopenia, embora não são todos os estudos que mostram isso. Por exemplo, o estudo que eu vou mostrar para vocês hoje, ele foi publicado por pesquisadores chilenos e brasileiros. Esse estudo ele foi publicado no ano de 2023 na revista Nutrients. Foi uma revisão sistemática com meta-análise, e aí o que é que aconteceu nesse estudo? Eu vou mostrar os resultados para vocês, eu vou mostrar como eles montaram esse estudo, os resultados e por que provavelmente esses pesquisadores chegaram a esses resultados. Como foi uma revisão sistemática e meta-análise, esse estudo pegou 7 estudos que investigavam o papel do treinamento resistido da musculação junto com a suplementação proteica, no caso suplementação com whey protein, nos ganhos de massa muscular e força em idosos sarcopênicos. Na verdade, ele comparou o uso da suplementação proteica, do whey protein junto com musculação, com a musculação sendo feita sozinha ou a musculação feita com uma bebida placebo, juntamente com a bebida placebo. O que é uma bebida placebo? É uma bebida que não tem efeito nenhum. E aí eles foram comparar os resultados, e aí quais foram os resultados? Basicamente dois. No que diz respeito à massa muscular, não houve diferenças entre esses 3 grupos. Não houve diferenças em relação a esses 3 grupos. O que é que isso significa?
Significa que os idosos que tinham sarcopenia, que fizeram musculação e tomaram whey protein, ganharam praticamente a mesma quantidade de massa muscular que os idosos que fizeram apenas musculação e dos idosos que fizeram musculação mais uma bebida placebo, que fizeram musculação e tomaram uma bebida placebo. Praticamente não houve diferenças significativas entre esses três grupos. O que é que isso significa? Que fazer musculação e tomar whey protein não é efetivo, você não tem potencialização dos efeitos, pelo menos esse estudo aqui mostrou que não, mas eu vou fazer um comentário em relação a isso lá no final do vídeo, tá? Em relação à força muscular, que foi medida pelo aperto de mão, antes de eu falar o resultado, deixa eu te falar uma coisa. Por que é importante um idoso com sarcopenia aumentar a força do aperto de mão? Porque a força do aperto de mão é extremamente importante para a realização de uma série de atividades da vida diária, como por exemplo, abrir uma garrafa térmica de café, abrir uma torneira que está um pouquinho mais apertada, erguer sacolas de compras, deslocar essas sacolas de compras por uma certa distância, pegar um netinho no braço para segurar aquele netinho, ou seja, você precisa da força de pressão manual para realizar uma série de atividades da vida diária. Então, promover intervenções no sentido de aumentar essa força do aperto de mão é muito importante. E uma dessas intervenções é o treinamento resistido, é a musculação. E o que esses pesquisadores observaram? Que os grupos que tomaram whey protein e fizeram musculação tiveram uma certa vantagem no aumento da força do aperto de mão quando comparado com os outros dois grupos, que era o grupo só da musculação e o grupo da musculação com placebo. Mas essa pequena vantagem não teve uma importância clínica muito grande. Ou seja, ao que parece, os resultados desse estudo mostram que fazer musculação junto com o whey protein, tomar whey protein, fazer musculação, não teve muita potencialização dos resultados ali não, em relação à massa muscular e força, porque a gente esperava que tivesse um efeito muito maior. Olha, eu estou fazendo duas intervenções que promovem ganhos na massa muscular, na força, eu estou fazendo musculação e estou tomando whey protein, por que não teve uma diferença muito mais significativa? Então, vamos começar a falar algumas limitações desse estudo. A primeira limitação é que essa revisão sistemática com meta-análise é uma meta-análise pequena, ou seja, ela só usou 7 estudos. 7 estudos. Veja, se a gente comparar uma meta-análise com 7 estudos com uma meta-análise que tem 100, 200, 300, o poder estatístico dessa meta-análise que tem muito mais estudos, 100, 200, 300, é muito maior. Então, o poder estatístico dessas outras meta-análises é muito maior. Você pega uma meta-análise com apenas 7 estudos, é uma meta-análise com um poder estatístico muito pequeno. Então, é complicado você extrapolar esses resultados para todo mundo. É complicado você difundir esses resultados nos 4 cantos do planeta, porque essa meta-análise é muito pequena. Inclusive, para a análise dos dados de massa muscular, eles só colocaram 3 estudos, e para a análise da força muscular, eles só colocaram 5 estudos, ou seja, o poder estatístico desse estudo é muito pequeno. Além disso, vamos entender o seguinte, nós estamos falando em idosos com sarcopenia. Veja, tem algumas limitações nesse estudo. Primeira limitação, 69% dos estudos incluídos nessa meta-análise foram feitos com mulheres com sarcopenia, mulheres idosas com sarcopenia. Qual o problema? Quando você compara mulheres idosas com sarcopenia e homens idosos com sarcopenia, as mulheres tendem a responder menos no que diz respeito ao aumento da massa muscular. Provavelmente, se a maioria desses estudos tivessem sido feitos com homens, provavelmente a resposta seria diferente. A magnitude do ganho de massa muscular para o grupo que fez musculação e tomou whey protein seria diferente. Um outro ponto, é o segundo ponto, diz respeito a um quadro denominado resistência anabólica. É muito comum idosos apresentarem um quadro de resistência anabólica. O que é isso? Uma dificuldade de ganhar massa muscular, mesmo na presença de estímulos que promovam massa muscular, que promovam ganho de massa muscular, como por exemplo, musculação e suplementação proteica. Então o idoso que tem resistência anabólica, e a maioria dos idosos tem resistência anabólica, mesmo que eles façam musculação e tomem proteína, eles têm dificuldade de ganhar massa muscular. E entenda que dificuldade de ganhar massa muscular não significa que eles não vão ganhar massa muscular. Eles ganham, só que ganham numa magnitude menor. Há uma certa dificuldade ali, principalmente quando nós falamos em idosos sarcopênicos. Se você for comparar um idoso sarcopênico com um idoso que não tem sarcopenia, aquele idoso que tem sarcopenia, ele tem uma resistência anabólica muito maior. O terceiro ponto aqui, a terceira limitação, é que desses 7 estudos, apenas 3 controlaram a ingestão alimentar. E a gente sabe que controlar a ingestão alimentar é um ponto importante
para promover aumentos na massa muscular. Então a questão não é só fazer musculação e tomar proteína. A dieta tem que estar muito bem controladazinha, porque você tem que atingir a cota de carboidrato, você tem que comer carboidrato direitinho, você tem que comer gordura, vitaminas, sais minerais. Se a dieta não estiver bem controlada, mesmo fazendo musculação e tomando whey protein, os seus resultados até vão acontecer, mas acontece numa magnitude menor. Desses 7 estudos, a outra limitação, né? Dentre esses 7 estudos, apenas um controlou o nível de atividade física. Aí você me pergunta, o que é que tem a ver o nível de atividade física? Bem, se o idoso ele vai para a academia 2, 3 vezes por semana ou até mais, mas quando ele sai da academia ele volta para casa e passa o dia inteiro no sofá ou deitado assistindo televisão, fazendo qualquer outra atividade sedentária, ou seja, se ele passa muitas horas em comportamento sedentário, ele potencializa a resistência anabólica, ou seja, ele prejudica aquilo que ele fez na academia. Então não estou dizendo para você, para o idoso sair da academia e ir para casa e ficar fazendo mais exercício, não estou dizendo isso, mas se engaje em atividades domésticas, vai na padaria comprar pão a pé, vai no mercado a pé, vai buscar o netinho na escola a pé, ou seja, faça mais atividade física para diminuir essa resistência anabólica. Um estudo apenas controlou o nível de atividade física, os outros não. Então a gente não sabe se quando esses idosos saíam da academia, voltavam para casa e passavam o dia inteiro sentados ou deitados. A outra limitação é que os treinos foram feitos em intensidade moderada. Muitos desses treinos foram adaptados usando faixas elásticas, inclusive sacos de areia. Provavelmente, se esses treinos tivessem sido feitos em intensidade de moderada para intensa, levando os exercícios até a fadiga ou muito perto da fadiga, usando máquinas de musculação e pesos livres, provavelmente a resposta anabólica seria diferente, né? E o último ponto é que a frequência semanal de todos esses estudos era muito baixa, ou seja, esses idosos treinavam 2 a 3 vezes por semana. Quando a gente fala em idosos com sarcopenia, é interessante que esses idosos se engajem em treinamento de força junto com suplementação proteica na maioria dos dias da semana. Então, eu estou falando aí de no mínimo 4 vezes por semana de treinamento. No mínimo, pode ser 4 vezes, pode ser 5, 6 vezes por semana. Ele precisa dar estímulo anabólico na maioria dos dias da semana. Então, veja, eu não estou querendo dizer aqui que o treinamento resistido, que é a musculação junto com a suplementação proteica, ela não é efetiva para tratar a sarcopenia nos idosos, porque os resultados aqui mostraram que não houve diferença nos ganhos de massa muscular para quem fez suplementação proteica e musculação e para quem fez só musculação ou quem fez musculação junto com a bebida placebo. Os 3 grupos ganharam massa muscular. Agora a gente esperava que aquele grupo que fez musculação e tomou proteína tivesse uma potencialização maior, ou seja, ganhasse mais massa muscular, ganhasse muito mais força muscular. Não aconteceu. Então a gente precisa avaliar uma série de questões relacionadas ao estudo, como eu analisei aqui para vocês, para tentar entender por que não houveram respostas diferentes, por que não houve potencialização nos ganhos da massa muscular e força. O fato é que uma das intervenções mais efetivas para potencializar ganhos de massa muscular em idosos sarcopênicos é fazer treinamento resistido, fazer musculação, mas essa musculação tem que ser feita direito. Ou seja, tem que ser prescrita direitinho, tem que ser bem orientada e ser feito tudo certinho, junto com a suplementação proteica. Essas duas intervenções, elas têm um papel importante no sentido de aumentar a massa muscular, a força, inclusive o desempenho funcional em idosos sarcopênicos. Portanto, idoso ele tem que se engajar em treino de força, ele tem que tomar suplementação proteica, ele precisa aumentar a sua ingestão proteica, até porque eles diminuem significativamente a ingestão proteica com a avançada idade, né? E quando a gente fala no idoso com sarcopenia, é praticamente obrigatório o engajamento na musculação e o aumento na ingestão proteica, seja através de alimentos ou seja através da suplementação com whey protein, por exemplo, ok? Então espero ter contribuído, um abraço a todos e até mais.